Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus e nesse estudo nós iremos pedir ao Senhor que nos ilumine, que nos faça entender a Tua Palavra, que nesse momento iremos partilhar. Esse estudo ele vai ser um estudo específico sobre teologia e seus ramos. Hoje nós iremos começar, nosso primeiro estudo vai ser sobre teologia. Teologia é a ciência, ou disciplina, ou doutrina que estuda quem é Deus e sua relação com a sua criação. Também é muito importante que se diga que a teologia ela não consegue estudar completamente o infinito Deus. Deus não é algo que possa ser colocado numa caixa e ser dissecado, né? E ser estudado completamente. Deus é muito maior do que tudo isso. Então o infinito Deus não consegue ser estudado pelo finito homem. A gente só estuda Deus naquilo que Ele se revelou ou que Ele se deixou estudar. Nisso nós conseguimos estudar Deus. Então, disso trata a teologia. A palavra theos, ela significa Deus, e a palavra logos, ciência. Então é a ciência ou o estudo sobre a pessoa de Deus, naquilo que ele se permite conhecer. Qual é a função do teólogo? Aquele que se propõe a estudar Deus. Descobrir na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, quem é Deus e como ele se relaciona com a sua obra, com a sua criação. A teologia ela se divide em algumas partes, né? Geralmente ela é dividida em 4 partes iniciais, básicas, que são a teologia bíblica. A teologia bíblica ela busca o significado do texto bíblico e classifica-o de acordo com os livros e autores da Bíblia. Então a teologia bíblica ela busca o significado do texto bíblico. A segunda teologia é a teologia histórica. A teologia histórica ela é dividida em história da doutrina e história eclesiástica. Elabora a história das doutrinas e a história das igrejas. Então a teologia histórica ela vem para elaborar a história da doutrina bíblica, né? Seus doutrinamentos, os seus ensinamentos, e também a história da igreja, questão eclesiástica. O terceiro ramo da teologia é a teologia sistemática. O próprio nome ele já diz, né? Procura sistematizar, colocar em ordem, colocar em sistemas, em blocos, reunir ali num corpo de doutrinas. Por exemplo, a gente vai estudar nos vídeos posteriores sobre Deus. Hoje nós estamos estudando sobre Deus. Nos vídeos posteriores vamos estudar sobre Cristo, sobre o Espírito Santo. Isso é a sistematização. Então essa teologia sistemática busca isso, estudar a Bíblia de forma sistemática, para melhor compreensão humana. A quarto ramo da teologia é a teologia prática. A teologia prática trata da aplicação da teologia bíblica, histórica, na vida dos seres humanos, tendo como alvo a regeneração desse ser humano, a santificação e a edificação. A teologia sistemática é o primeiro tema que nós estamos estudando hoje. Hoje é a teologia, que estuda o estudo sobre Deus, a cristologia, que é o estudo sobre Cristo, a pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo, antropologia, que é o estudo sobre o homem,
angeologia, que é o estudo sobre os anjos, bibliologia, que é o estudo sobre a Bíblia, hamartiologia, que é o estudo sobre o pecado, soteriologia, que é o estudo sobre a salvação, eclesiologia, que é o estudo sobre a igreja, e escatologia, que é o estudo sobre os últimos acontecimentos. Quais são as fontes da teologia sistemática? Onde a gente descobre, quais são essas fontes, quais são essas origens? A gente estuda e consegue estudar através da Bíblia, através do universo e através da história. Então essas são as fontes onde nós compreendemos e conseguimos estudar a teologia sistemática. Tipos de teologia. Temos as principais delas, né? Temos a teologia liberal, ou liberalismo teológico, que foi um movimento teológico cuja produção se deu no final do século XVIII e no início do século XX, relativizando a autoridade da Bíblia, fez uma mescla da doutrina bíblica com a filosofia e as ciências da religião. Não crê na Bíblia como a palavra de Deus inerrante. Não crê nos milagres. A segunda teologia que a gente vai ver aqui é a teologia da prosperidade, muito conhecida, também conhecida como o Evangelho da Prosperidade. É a doutrina que defende que a bênção financeira é o desejo de Deus para os cristãos e que a fé, o discurso positivo e as doações para os ministérios cristãos irão sempre aumentar a riqueza material do fiel. Então, o foco dessa teologia é nas bênçãos materiais e nos resultados terrenos. Teologia contemporânea. A teologia contemporânea ela é geralmente definida como estudo das tendências teológicas mais atuais, principalmente após a Primeira Guerra Mundial, aproximadamente no século XX até os dias de hoje. As principais características abordadas por essa teologia é o pentecostalismo, o evangelicalismo, o neoliberalismo, o catolicismo pós-Vaticano II, a teologia ortodoxa oriental do século XX e o movimento carismático. Então, essa teologia contemporânea estuda as teologias que estão surgindo mais atualmente. Teologia da libertação é uma corrente teológica nascida na América Latina, depois do Concílio Vaticano II de 1961 e da Conferência de Medellín de 1968, que parte da premissa que o Evangelho existe a opção preferencial pelos pobres e especifica que a teologia, para concretar essa opção, deve usar também as ciências humanas e sociais. Então, essa teologia tem um foco na luta de classes pela igualdade social e expulsão demoníaca. Teologia inclusiva busca demonstrar pelas escrituras que a homossexualidade constitui outro aspecto de alteridade humana, tão natural como se fosse a cor da pele, dos olhos, por exemplo. Não constitui em si uma nova teologia, mas um aspecto teológico fundamentado na dignidade da pessoa humana, nas necessidades individuais de homens e mulheres e na valoração da identidade de cada ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Então, essa teologia inclusiva, ela tem a tendência de atrair todos os grupos para o Evangelho, mas que esse Evangelho seja obrigado a aceitar as práticas desses grupos que não são bíblicas. Então, essa é a teologia, é o foco da teologia inclusiva. Algumas perguntas referentes a Deus. Quem é Deus? Como nós vimos, Deus jamais poderá ser definido por sua criatura, porque sua criatura, que somos nós, somos seres finitos, não conseguimos alcançar
o tamanho de Deus para defini-lo. Mas existe um conceito bíblico de Deus. O conceito bíblico de Deus é aquele que criou, Deus é aquele que criou o homem por amá-lo e estabeleceu um plano de salvação para este homem, para resgate desse homem que se perdeu no pecado. Existe também uma definição teológica. Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Essa é uma definição de A.B. Langston. A natureza de Deus. Deus é espírito pessoal. O caráter de Deus, ele é perfeitamente bom. Sua relação com o universo cria, sustenta e dirige. Então a gente vai fragmentar essa resposta teológica, né? Essa relação. Relação de Deus para com tudo, santo amor. Deus está em todos os lugares? Deus está em todos os lugares no qual ele se faça necessário. Porque senão a gente vai cair na questão panteística da coisa. Né? Panteísmo é aquela crença que Deus se fragmentou e tudo é Deus, Deus está em tudo e tudo é Deus. Quem criou Deus? Deus é autoexistente. Deus ele não precisou de ninguém para ser criado, ele simplesmente é. Eu sou o que sou, quando ele fala para Moisés, né? Eu sou o que sou. Ele é autoexistente. O que significa dizer que Deus é eterno? Eternidade pressupõe algo que não teve início nem fim. Então Deus é aquele que não teve início e também não terá fim. Isso é eternidade. Por isso Deus é eterno. O vocábulo trindade aparece na Bíblia? Não, ele não aparece. Mas nós podemos perceber a trindade divina na Bíblia. A trindade é a manifestação de Deus através de três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a triunidade? A triunidade é a maneira trina de Deus existir harmonicamente. Os três são um. Os três estão juntos, unidos, pensam a mesma coisa, colaboram um com o outro, não há divergência entre eles. Né? Apenas os papéis diferentes, mas eles são um porque eles pensam da mesma forma, eles agem para o bem do ser humano, para o bem da sua criação. Então, trindade tem a ver com a manifestação de Deus, a questão funcional, e a triunidade com a existência. São três que coexistem, são um. Exemplos da trindade no Antigo Testamento. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Então você vê nitidamente aí quem irá por nós, a existência de mais do que uma pessoa. Isso está em Isaías 6:8. E no Novo Testamento, exemplo de trindade no Novo Testamento, porque são três os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. 1 João 5:7. A palavra aí é Jesus Cristo, o Verbo vivo. Resumidamente, o Pai criou o plano, o Filho executou o plano e o Espírito convence sobre o plano. Então, os papéis são distintos, mas todos se voltam para o mesmo plano, o plano de resgate da humanidade que se perdeu no pecado. Deus se arrepende? Não. Deus não se arrepende porque ele não erra. Existem textos que vão falar sobre o arrependimento de Deus, mas isso é, na verdade, um recurso linguístico para o entendimento humano, para nosso entendimento.
né? Deus não se arrepende porque ele não erra. O que é a ira de Deus? A ira de Deus é a justa indignação de Deus contra o pecado. Deus se ira contra o pecado. Deus aborrece o pecado. Prove a existência de Deus. O universo prova a existência de Deus. Toda perfeição e simetria, quando a gente olha para esse universo e percebe a perfeição, a simetria, tudo funcionando de acordo, pressupõe que tem que ter havido um Criador para colocar isso na ordem que está. Então, o universo mostra que Deus existe. A história prova a existência de Deus, porque por mais distante ou primitiva que seja uma aldeia, as pessoas que vivem ali buscam uma divindade, buscam adorar alguma coisa. Aqueles que não têm entendimento buscam adorar o sol, a lua, as estrelas, os animais, mas ele busca por uma divindade, por um ser maior do que ele, porque ele entende que existe alguém maior do que ele. A fé prova a existência de Deus. Embora pareça meio redundante, a fé é a base entranhada no homem. Todo homem tem fé. Como eu disse anteriormente, fé em alguma coisa, mas ele tem fé. A religião ou a ciência estão baseadas na fé. Você crê em alguma coisa que ainda não aconteceu. E ela também depõe a favor da existência de Deus. Vamos agora passar para os atributos de Deus. O que significa atributo? Atributos são características ou qualidades de alguém. Os atributos demonstram a existência de um ser. Atributos, existem duas qualidades de atributos. Existem os atributos naturais ou incomunicáveis, que são aqueles atributos que só Deus possui. Ele não compartilha isso com ninguém, só Deus possui. E existem também os atributos morais ou comunicáveis, que esse Deus compartilha com o ser humano. Alguns atributos naturais ou incomunicáveis de Deus. Onisciência. Deus possui todo o conhecimento, sabe todas as coisas. Onipresença. Deus está em todo lugar que se faça necessário. Deus não está limitado ao espaço, ele contempla todas as coisas. Onipotência. Deus tem todo o poder, nada é impossível para ele. Eternidade. Deus não teve princípio, nem terá fim. Imutabilidade. Deus não muda, é sempre o mesmo. Soberania. Deus é Senhor de tudo que existe. Tudo está sob o controle de Deus. Deus é soberano. Agora nós vamos pensar sobre os atributos morais ou comunicáveis de Deus, aquele que ele compartilha com o ser humano. Santidade. Deus é santo e pede que nós também sejamos santos. Bondade. Deus é bom e nós também podemos ser bons. Amor. Deus é amor, é misericórdia e pede que nós também amemos uns aos outros. Jesus ele sintetiza a lei em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Então é um atributo que nós também temos. Justiça. Deus é justo, perfeito no seu julgamento e nós também podemos ser justos nos nossos julgamentos. Basta olharmos para Deus, basta pedirmos a Deus sabedoria para julgar as coisas retamente. Perdão. Deus ele é perdoador. Nós já merecíamos estar no inferno por conta da desobediência
a Deus. Qual é a essência de Deus? Deus é amor. O que é uma teofania? Teofania é a aparição de Deus de forma visível aos homens. Um texto de Gênesis 12:7 para exemplificar isso. O Senhor apareceu a Abraão e disse: "A sua descendência darei esta terra." Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Nomes que conhecemos a Deus, alguns deles apenas. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Jeová Ra, o Senhor é o meu pastor. E El Elyon, o Deus Altíssimo. Entre outros, né? Muitos outros nomes aparecem na Bíblia referente a Deus. Geralmente esses nomes são dados de acordo com a experiência que os servos tiveram com Deus e deram esses nomes em algum momento de sua vida. O que é imanência? Deus é imanente. Ele está presente e ativo dentro da sua criação. Deus opera milagres no meio do povo. Deus livra o seu povo do perigo. Deus se mostra a todos através da sua criação. E transcendência. Deus também é transcendente. Transcendente significa que ele não depende da sua criação, ele está acima da sua criação. É interessante pensar que, mesmo sendo transcendente, não precisando da sua criação, ele também é imanente. Ele está no controle de tudo, ele participa da criação, ele produz milagres, ele ajuda, ele nos conforta, ele guia, nada está fora do seu controle. Revelações de Deus. A revelação de Deus, ela acontece na história de forma gradual e progressiva. Deus se revela de pelo menos duas maneiras. De maneira geral, é a maneira que Deus se faz conhecido a todos através da sua criação. Então todos podem conhecer a Deus por tudo que foi criado. E existe também a revelação especial, é a maneira que Deus se faz conhecido individualmente. São as experiências pessoais, individuais. A maior revelação especial de Deus foi Jesus Cristo, ter enviado seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. As revelações especiais se dão através dos milagres, das teofanias, que são as aparições, dos profetas, quando chega para um povo e fala para aquele determinado povo. A Bíblia é uma revelação especial de Deus, em que a gente pode ler e Deus falar conosco individualmente. E, como eu falei, a sua revelação máxima e mais especial do que essa não existe, que foi Jesus Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre alguns termos teológicos que dão características humanas a Deus. Antropomorfismo. Antropomorfismo é atribuir a Deus formas humanas. Quando a gente fala que Deus tem mão, boca, coração, olhos, ouvidos, Deus é espírito, mas é atribuir a Deus formas humanas. Antropopatismo é atribuir a Deus sentimentos humanos. Então esses são termos teológicos que também são importantes para aqueles que vão passar pelo concílio e para a gente entender um pouco mais também de Deus e da Bíblia. Decreto de Deus. Decreto de Deus é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus sendo manifestada. Deus decretou, tem que acontecer. É a vontade de Deus sendo executada. Alguns decretos de Deus no plano físico. Decretou criar o universo e o homem, estabelecer a terra, não destruir mais a população pelas águas,
distribuir as nações sobre a terra. Decretos de Deus no plano moral. Ele decretou permitir o pecado, derrotar o pecado pelo bem, salvar o homem do pecado. Existem coisas que Deus nunca fará. Negar a si mesmo, mentir ou tentar o homem. Criação. Criação é a perfeita obra de Deus ao trazer à existência, sem uso de material pré-existente, tudo que existe, segundo a sua vontade soberana e para a sua própria glória. Deus criou o universo do nada, e este era originalmente muito bom. E ele criou tudo para glorificar a si mesmo. Então Deus cria tudo do nada. Teorias sobre a criação. Dualismo, doutrina na qual tanto a criação do mundo como seu governo são resultado de dois poderes opostos. Não tem aquela bola que nós vemos, né? Que tem a metade preta e a metade branca, com um ponto preto, com um ponto branco. Ali a ideia de existir duas forças que são de mesmo poder e sempre essas forças, né, se embatem. Né? Existe esse dualismo. Não, Deus ele é muito superior ao inimigo de nossas almas. Então não existe. Mas essa é uma teoria, dualismo. A segunda teoria sobre a criação é a emanação. O universo teria se desprendido de Deus mediante uma emanação deliberada ou acidental. Aconteceu de sua própria substância. Então algo se desprendeu de Deus e criou-se o universo. Nós temos também a teoria da evolução, que sustenta que organismos vivos apareceram pelo processo da evolução. E através desses organismos as coisas foram se desenvolvendo. Né? E temos também o criacionismo, que é Deus criando tudo do nada, como nós vimos anteriormente. Alguns termos teológicos. Teocracia é o governo fundamentado no poder ou representante divino. Doutrina da providência é a atuação de Deus pela qual ele faz todos os eventos do universo, físico e moral, cumprirem o desígnio para a qual ele criou. Teodiceia trata da justiça de Deus. Teísmo é a crença em um Deus criador, mas interage com sua criação. Deísmo já é diferente, é a crença de um Deus que criou, mas abandonou a sua criação à própria sorte. Panteísmo é acreditar na existência de Deus, sendo tudo Deus e Deus em tudo. Deidade é a natureza divina de Cristo. Enoteísmo é a crença na existência de um Deus principal e outros menores. Politeísmo é a crença na existência de vários deuses. Ateísmo é a negação de Deus. Agnosticismo. A palavra agnóstico vem do grego agnostos, ou seja, não conhecimento, aquele que não conhece. Afirma não possuir conhecimento, nem conseguir provar a existência ou a inexistência de deuses ou de Deus através da razão. Então, não é que não creia, mas ele chega ao entendimento de que não tem como se conhecer Deus, de provar a existência ou de provar a inexistência de Deus. Então, este é o agnóstico. Bom, esses foram alguns temas, né, que eu selecionei sobre teologia, para ajudar você que vai passar por concílio, para ajudar você também, meu amigo, meu irmão, a conhecer um pouco mais sobre esses termos teológicos, sobre quem é Deus, como ele criou todas as coisas. Quero informar também que
tudo que eu falei aqui, existem versículos para corroborar tudo isso. Mas não teria como eu colocar todos os versículos aqui. E eu pretendo disponibilizar essas referências na descrição do vídeo, para que você conheça e possa buscar esses versículos do qual eu falei aqui. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.